A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para mais uma meditação da palavra do nosso Deus, Escola Bíblica Dominical. Louvado seja Deus! Estamos aqui na nossa primeira lição do nosso terceiro trimestre de 2022 e dessa feita nós vamos ler a nossa leitura diária. Hoje, sábado, dia 2 de julho, nós vamos ler aqui a palavra do nosso Deus, a lição de número 1, tá? E a leitura de hoje, sábado, a leitura está em 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 7, que diz assim, olha, 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 7, vai nos dizer assim a palavra do nosso Deus. Mas rejeita as fábulas profanas, velhas e caducas, exercita-te a ti mesmo na piedade. O título diz, o valor da piedade cristã. Então o apóstolo Paulo, o que ele está ensinando aqui para Timóteo? Lembrando que a 1 Timóteo é considerada uma carta pastoral. Então Paulo está dizendo para Timóteo não se envolver em questões que não promovam edificação. Por exemplo, velhas e caducas aqui fala muitas vezes de lendas, de tradições que todos os povos têm. Então Paulo fala assim, Timóteo, não se envolva com esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa não traz enlevo, não traz edificação espiritual, mas exercita-te a ti mesmo na piedade, ou seja, exercita-te em exercícios espirituais, e aqui ele destaca a piedade. A piedade envolve, irmãos, a essência da vida cristã, envolve compaixão, envolve misericórdia, envolve devoção, envolve dedicação, envolve zelo pelas coisas espirituais, pelas coisas do nosso Deus. Então essa era a orientação que Paulo está passando a Timóteo, o valor da piedade cristã. E hoje, fechando, nós vamos falar sobre o terceiro tópico, da lição de número 1, as esferas do ataque. Inclusive nós já citamos aqui o ataque vem na esfera religiosa. O inimigo ele sabe que a religião é algo atrativo, porque o homem nasce, segundo os estudiosos, como a semeus religiosus, em latim, é uma espécie de semente religiosa. E por muitas vezes esse indivíduo ele não ser instruído e não ser anunciado para ele os caminhos do eterno, os caminhos do Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nós o adoramos em espírito e em verdade, essas pessoas acabam se inclinando para muitas coisas, para muitos ídolos, Como Paulo diz lá em Romanos capítulo 4, trocando a imagem do Deus invisível por imagem de seres visíveis, como répteis, quadrúpedes e até mesmo homens, e mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando muito mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, está bem claro lá que as pessoas idolatram objetos, idolatram pessoas. Hoje nós temos religiões aí, como por exemplo o hinduísmo e o budismo, que são religiões que arrebatam milhões de seguidores, milhões e milhões, chegam juntando todas aí, sem contar as outras religiões, como religiões afro, religiões indígenas, mas nós vamos ver bilhões de pessoas mergulhadas na idolatria, por exemplo, e até mesmo nas chamadas seitas que distorcem a palavra de Deus. Não vamos aqui discriminar todas, mas o que eu quero deixar em ênfase aqui é que o inimigo ele usa a esfera religiosa. As pessoas acham que estão com aparência de piedade, Como Paulo diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, Então o inimigo ele engana muitas pessoas, até mesmo na esfera religiosa, também na esfera social, como nós já citamos em ocasiões passadas aqui. Se você não está acompanhando, acompanhe nossos vídeos aí. Nós estamos fazendo de segunda a sábado vídeos relacionados à escola bíblica que é ministrado no domingo. Se não for no domingo, é em outro dia aí da semana da sua igreja, da sua denominação. Então, na esfera social, por quê? Porque ele perverte os valores sociais. Um povo, para ele se viver bem em sociedade, ele precisa também de padrões, de regras a serem estabelecidas. Por isso que existem leis, por isso que existem estatutos,
que haja um bem-estar da sociedade. Mas o inimigo, ele é sagaz, ele perverte isso, ele perverte os valores da família, e principalmente os valores da família, que é o grande pilar da sociedade. Aliás, a família sempre foi o grande alvo do ataque do inimigo. Sempre. Porque a família, ela é a base da sociedade, da igreja, tá? É verdade. E do governo. Por quê? Porque foi a primeira instituição que Deus criou. Tá? Foi a família. Então, a família é o pilar da sociedade. O que acontece na família reflete nas outras esferas sociais. E o inimigo, ele é furioso para destruir a família. Que o Senhor guarde as nossas famílias. E também, ele destaca aqui a prática da oração, que é uma ferramenta, é uma arma indispensável. Tá? Nós temos que orar constantemente pela família, pelos governos. Irmãos, dentro do nosso cronograma de oração, eu sempre incluo a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade, e peço ao Senhor para guardar a nossa cidade, para guardar o nosso lar, para guardar as famílias da igreja, para guardar a nossa mente, para guardar o nosso coração, para que o Senhor venha verdadeiramente dar o livramento, venha proteger. A palavra do Senhor diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão nós trabalhamos. Então nós temos que orar. Orar é uma arma, tanto em vários textos da Bíblia, quando se refere à batalha espiritual, a oração está sempre presente. E eu quero encerrar com o que Paulo diz em Romanos 15:30. Ele diz assim: irmãos, rogo-vos que guerreeis comigo em oração. Que guerreeis comigo, que vocês guerreiam comigo. Oração é uma guerra, mas é uma arma, é um míssil indispensável nas fortalezas do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos orar, igreja. Orar sem cessar, orar fervorosamente, orar constantemente. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso, meus amados irmãos, para proteger a igreja, nós precisamos da prática da oração. Nessa lição, vimos que o diabo tem atacado a igreja de formas sutis. Esta é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É precioso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera a qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se de armas espirituais para ganharmos a guerra. Fique em paz. Deus vos abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito esteja com você e com toda a sua família, em nome de Jesus.